desceste à terra para que eu pudesse te ver. A tua beleza me leva a adorar-te. Contigo eu quero viver. Eu quero viver. Vim para adorar-te. Vim para prostrar-me. Vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Eu nunca saberei o preço. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar, vim para prostrar-me. Eu vim dizer: és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, maravilhoso para mim. Eu oro no nome do teu santo e amado Filho, que te conheço a ti por meio de Jesus Cristo, como o Deus único e verdadeiro, e que caiam por terra todas as coisas, todos os nomes, tudo aquilo que se levanta como ensinos
sobre ti, mas que não revelam a tua natureza. Para que Angola e o mundo possam ser salvos. Esse é o nosso ardor, o nosso desejo. Usa-nos para um tempo como esse. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Bem-vinda, Joana. Obrigada, Deus pastor. abençoe. Nós Amém. vamos nos debruçar nessa noite sobre o livro de Hebreus, capítulo 2, e queria já agora convidar-vos também a fazerem parte desse momento magnífico, estarmos juntos e fluirmos no entendimento da palavra de Deus na nossa boca. Amém? Que privilégio, a Bíblia diz, Joana, Romanos está escrito. A palavra não está longe de ti, ela está na tua boca. Glória a Deus, amém. E amém. Que Deus continue a aumentar graça no teu ministério, Amém. em nome de Jesus. Quero só dizer algo muito importante para nós. Não representa uma oportunidade de pregarmos ou gravarmos para uma televisão, mas representa para nós, glória a Deus, dizia eu, representa para nós o privilégio, a graça, a oportunidade, como está escrito no Romanos capítulo 1, verso 11, de virmos ter convosco para vos acrescentar um dom espiritual, para que possamos transmitir para vocês a comunhão que temos com Jesus Cristo. E assim, é um grande privilégio para nós, noite e dia sem cessar, esperando para que o Senhor possa confirmar a sua palavra naqueles que nos ouvem. Que Deus te abençoe, faça parte, junte-se a nós. Vamos, no livro de Hebreus, capítulo 2, debruçar-nos sobre esta grande e preciosa verdade. Glória a Deus. Nós podemos ler, Joana, do capítulo 2 ao versículo 13. Amém. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas, agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E também porei nele a minha confiança. E ainda, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Glória a Deus. Joana, ao ouvir ler Hebreus capítulo 2, no versículo 1 e 2, fantástica profundidade dessa carta, dizendo assim: portanto, convém nos atentar com maior diligência
para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum não nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permanece firme, toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Atento agora no versículo 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Enquanto eu meditava diante de Deus, eu orava por isso ou por aquilo. E, em específico, eu orava para que o Senhor me mostrasse como suprir algumas necessidades que tenho para o desempenho do que eu tenho a fazer. E a palavra que o Senhor me deu foi herdeiros da salvação. Herdeiros da salvação. Eu gostaria de contextualizar essa mensagem no dia de hoje. Temos estado a debruçar-nos sobre a necessidade da perfeição em Cristo, sermos aperfeiçoados, de continuamente falarmos ou confessarmos aquilo que Jesus confessa. Mas no intuito da restauração do propósito original interrompido por causa da queda do homem no pecado. O primeiro Adão perdeu a autoridade na terra, porém Jesus, o segundo Adão, restaurou essa autoridade na face da terra. Muito importante entendermos isso. Temos também falado sobre o perigo de ser transformado as palavras de Jesus, o Redentor, e imiscuir-se essas mesmas palavras, parecendo a mesma coisa, parecendo com que o cristianismo seja a mesma coisa que a religião cristã. Não é só um jogo de palavras, não é de distorcer a questão, mas é que Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida que Deus enviou quando o homem clamou na sua angústia. E diz assim em Salmos 107, o povo clamou e Deus enviou a palavra para os livrar. E assim sendo, nós encontramos no livro de Atos, capítulo 19, uma religião estabelecida, se calhar centenária ou milenária. Nos tempos de Paulo, na cidade de Éfeso, onde Diana era adorada como a rainha dos céus. E nós vemos que os artesãos, Demétrio e companhia, incitaram as multidões contra Paulo, inventando que Paulo quis quebrar a ordem que eles tinham estabelecida, em que os artesãos exploravam a crença do povo. E assim sendo, estes artesãos disseram, visto que sendo a nossa fonte de lucro aquilo que era estabelecido, corremos o risco de perder tudo isso. E então começaram a alegar que Paulo estava a desestabilizar a ordem social. É interessante nós entendermos isso porque também foi uma das acusações feitas sobre Jesus. E esse é um assunto polêmico nos dias de hoje, em função de uma sociedade, em muitos lugares, já estabelecida, dentro de um modelo que serve ou funciona para cada uma das sociedades. Há uma passagem que me agarro constantemente sobre a permanência do foco da nossa mensagem. 1 de Coríntios, Paulo diz em capítulo 2, quando fui ter convosco, determinei no vosso meio somente saber de Cristo e este crucificado. A única ordem que nós queremos mesmo resolver é a ordem espiritual. E então, o homem reconciliado com Deus tem acesso ao Espírito de Deus para que lhe revele tudo aquilo que já gratuitamente lhe foi dado em 1 Coríntios capítulo 2, verso 12. E assim sendo,
A palavra de Deus não é uma ameaça para nenhuma sociedade. Mas vivemos em tempos de trevas, tenebrosos, aonde Satanás, sabendo da graça e do favor que Deus determina sobre cada povo, cada nação, nós vemos Satanás levantar obras das trevas e obscuras para confundir, se possível, os eleitos. E assim sendo, quando Jesus veio, João 11 nos diz que ele veio aos seus e os seus não lhe receberam, pela razão de que no passado já outros tinham dito serem o Cristo. E Gamaliel disse em Atos 5, dai mão destes homens, porque os outros que se alegavam ser Cristos, seus seguidores foram dispersos. Mas, se este assunto for de Deus, estes seguidores, os discípulos de Cristo, serão a multiplicação de Cristo. Não cessará. Então, para que não sejam achados a lutar contra Deus. Então, nós temos hoje um grande desafio, que é mantermos o nosso foco na multiplicação de Cristo versus essa ameaça de falsos ensinos e falsas doutrinas surgirem no meio de diferentes povos, línguas, tribos e nações, os mesmos a quem Deus favoreceu enviando a mensagem do Cordeiro. Há necessidade de sermos urgentes e sermos incisivos para demonstrar os poderes do mundo vindouro, para demonstrar a graça, demonstrar a glória que pertence a Deus e que é gratuitamente dada a todos aqueles que nele crerem. Se não o fizermos, as trevas vão fazendo o seu estrago, para que quando a palavra da verdade chegar a muitos, já encontre corações cauterizados. Não sei se essa é a condição do teu coração nessa noite, mas eu gostaria de falar contigo pela misericórdia que Deus tem para a tua vida e para a tua família. Como está escrito, se credes em Jesus, crede também, se credes em Deus, crede também em Jesus. Ele é a palavra da salvação. Essa é a hora da salvação, da reconciliação com Deus por meio de seu Filho amado, Jesus Cristo. Também eu, também nós, outrora se calhar visados ou vítimas de falsos ensinos, de deturpações, de clamores e filosofias de homens dizendo ser de Deus, tivemos também a possibilidade de sermos desviados deste amor de Deus. Mas esta tão grande salvação nos é chegada por meio da misericórdia de Jesus Cristo, que nos leva a conhecer a Deus por meio de sua bondade e renovar a nossa mente. Então, aquele Deus que eu pensei que eu tivesse a me castigar, afinal, o castigo que estava sobre Jesus era o meu castigo. Então, Deus não quer mais me castigar, Ele tem favor para a minha vida, Deus não me odeia, Deus não é verdade que Ele não queira que eu seja como Ele, antes, pelo contrário. Ele enviou o seu Filho, a semente da mulher, para que eu e tu, todo aquele que cresce, fôssemos feitos à imagem do Filho, o primogênito dentre muitos irmãos. Atentemos, portanto, a esta grande salvação. Como eu dizia, Joana, eu, como qualquer um, olhei para Deus e procurava saber sobre a necessidade da provisão das coisas que eu preciso. Porque Jesus disse, buscai o reino e a sua justiça e tudo será acrescentado. Então muitos também alegam dizendo, não, nada cai do céu. E Deus ajuda quem a si mesmo ajuda-se. Nunca encontrei esse versículo na Bíblia. Porém, a questão em si é que muitos buscam e olham para Deus falando da provisão material, a provisão de cuidados da vida, comer, beber, as coisas pertencentes às necessidades do homem. E eles excluem aquilo que era o foco da provisão de Deus, que era o Redentor.
Sozo é uma palavra no grego que aponta para a salvação, sendo um kit ou um pacote. Não como absolvição do inferno, mas como um pacote de restauração onde a plenitude que vem de Deus, como está escrito, buscai o reino e todas as coisas serão acrescentadas. Nele há paz, perfeita paz na mente, saúde, prosperidade, como Paulo disse, João, 1ª ou 3ª de João, ele diz, desejo que vos vá bem, que prosperes em todas as áreas. É necessário que a gente entenda que Jesus é o Cordeiro, a provisão de Deus. E com Jesus, Romanos 8, verso 32, não nos dará com o Filho todas as coisas? Se não poupou, visto que nem mesmo ao Filho ele poupou, não nos dará com o Filho todas as coisas? Então a tendência do homem é de olhar para as coisas e tirar os olhos, rejeitando assim a pedra que Deus lançou no fundamento para a provisão de todas as coisas. Jesus é a provisão de todas as coisas. Em Jesus está o perdão do pecado, está a reconciliação com Deus, está a cura, está bênçãos financeiras, bênçãos materiais, nele. Agora, nós buscamos Ele pelaquilo que Ele nos alcançou. Mas Ele cuida de todas as coisas da nossa vida. Salmos 23 diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Infelizmente, essa tradução omite a essência desse versículo, que é, o Senhor é meu pastor e Ele, o Senhor, o pastor, não me faltará. Logo, não é acerca de Deus fazer de um cristão milionário ou bilionário. É acerca de Deus ser a fonte da tua prosperidade. Hoje, quando clamares, Ele te responde. Amanhã, quando doente, Ele é tua cura. Mas eu creio não mais na cura somente, mas em manter saúde divina. Eu não creio somente de que Deus tem aquele último cheque que você precisa para pagar as tuas contas. Eu creio no Deus que tem um campo lavrado, um campo semeado, para que você colha continuamente, para que não te falte e haja abundância na tua casa. Então, nós precisamos de entender que Deus tinha uma proposta de restauração do homem para o seu plano original. E Deus não desistiu do plano original, então enviou o Filho para restaurar o seu propósito original na minha e na tua vida. Atentemos para esta grande salvação. Eu quero olhar para 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, porque o Cristo crucificado é o nosso substituto para que pudéssemos ter acesso e herdássemos todas as promessas que Deus nos tem dado. 1 Coríntios 2, versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Jesus disse que o mundo jaz no maligno, habita no maligno, nós não. Nós temos o Espírito de Deus. E a Bíblia diz, nele fomos feitos agradáveis ao Senhor. Então, o mundo que jaz no maligno é um mundo que respira, que visualiza, que tem o conhecimento, que medita no Espírito que influencia o mundo. Hebreus capítulo 2, verso 15. Aqueles que por meio da morte, o medo da morte, os sujeitou à escravidão do pecado. Nós não temos o Espírito que transmite medo e assim nos sujeita à escravidão do pecado. Antes temos o Espírito de Deus que nos faz ver o que o olho não viu, o ouvido não viu e que nunca entrou no coração do homem. Mas, a Bíblia diz claramente, o Espírito de Deus que penetra nas profundezas do coração de Deus e nos diz, está aqui. E nos revela as riquezas, nos revela o que Cristo tem para nós, onde Deus diz, tem uma surpresa para ti. Você aceitaria ouvir isso? Uau! Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, mas eis também o Cordeiro que traz a vida do próprio Deus. Zoe, a vida abundante.
Atentemos para tão grande salvação. No livro de Romanos, como eu referi, ao capítulo 8, verso 32, Romanos 8, no verso 32, enquanto o homem debate-se com a acusação e a consciência do pecado, ele não dá conta que lhe escapa falar ou ouvir a grande salvação e os benefícios e as dinâmicas daquilo que Jesus fez para nós. Romanos 8:32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Antes entregou, antes providenciou para todos nós. Uma história real na Inglaterra, há uns anos atrás, em que um famoso, bem conhecido pregador do Evangelho é chamado para ir orar por uma senhora que se achava naquilo que ela acreditava os seus momentos finais na vida. E ele encontrou uma mulher que vivia uma vida desgraçada, uma vida de miséria. Eu creio que estava doente em função das condições sociais que ela usufruía. E então o pastor chegou à casa e olhou para um dos quadros pendurados na parede. E dentro daquela moldura ele viu um texto. E ele, ao ler aquilo, desconfiou que a mulher não sabia o que é que lá estava e o que é que aquilo apontava a favor dela. Então ele perguntou à mulher se a mulher se importaria dele levar e depois lhe restaurar isso. E ela disse, sendo pastor, eu aceito. Porém, tem um grande valor para mim, porque me foi dado pela senhora com quem trabalhei antes dela morrer. E então ele levou para descobrir se a suspeita dele estava certa ou não. E na mão de um advogado deu conta que era o testamento válido. Testamento válido. Porque havendo um testador, há um testamento que só se torna válido na morte do testador. E antes da morte daquela senhora, ela lhe entregou o documento. Assim, muitas das vezes, pegamos emotivamente este testamento e abraçámo-lo religiosamente. Ai, o meu Jesus. Mas penduramos isto ou colocamos nas estantes das nossas vidas. E não atentando diligentemente para tamanha grande salvação. E perecemos pela falta de conhecimento. Foi então revelado que a senhora tinha propriedades em seu nome, dinheiro em abundância no banco, trabalhadores que cuidaram da casa enquanto o herdeiro não apareceu. E eis o herdeiro a morrer de frio, malnutrição, pela falta de conhecimento. Quero te anunciar uma verdade profunda no reino dos céus. Não haverá mais nada que Deus fará a teu favor. Não haverá mais nada que Deus não tenha ainda feito a teu favor. Tudo que era suposto acontecer, tudo que você precisa que Deus faça, disse o Senhor Jesus, tetelestai, está consumado, está pago, o acesso é nosso. Agora, pelo seu Espírito, não o Espírito do mundo, voltamos a ler em 1 Coríntios capítulo 2, verso 12. É nessa noite um convite que te faço para que você possa agarrar-se no conhecimento de Deus, não mais abraçar emocionalmente e não atentar diligentemente. Um homem que atenta diligentemente, o que é que ele faz?
1 Coríntios, capítulo 2, verso 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Nos é dado gratuitamente, você tem que atentar diligentemente. Diligentemente. Amém? Na segunda parte nós vamos voltar e falar do espírito de diligência sobre esta grande salvação que já somos participantes e nos gratuitamente concedida por meio da graça pela fé em Jesus. Pai Santo, o meu Deus, o Consolador, o teu Consolador, abre os olhos do teu entendimento nessa noite e te faça ver com clareza, liberto de todo o espírito religioso ou incredulidade, tudo aquilo que gratuitamente te é dado, mas te é roubado pelo espírito desse mundo. Então a Bíblia diz, sai dela, povo meu. Então você seja liberto pelo poder de Deus, pelo espírito de salvação, nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, Joana. Aleluia. Pela graça, eu sou livre, eu sou livre. Pela graça, eu sou livre, eu sou livre. Pela graça, eu sou livre, eu sou livre, sou livre pela graça, pela graça, eu sou livre. Pela graça, eu sou livre, eu sou livre, sou livre pela graça, eu sou livre. Mas a graça se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. E eu sou livre, eu sou livre. Mas a graça se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. E eu sou livre, eu sou livre pela graça, eu sou livre, sou livre, eu sou livre, sou livre pela graça, eu sou livre. Graça em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia nessa segunda parte em 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. No passado desejava eu compreender as Escrituras, não tinha o entendimento das Escrituras. Assim sendo, muitas pessoas dizem, não consigo compreender esse livro. Não consigo entender isso, entender aquilo. O grande problema dessa da não compreensão é de que a palavra foi dirigida
aqueles que clamaram ou esperaram em Deus a sua salvação. Por terem consciência do pecado, consciência de que alguma coisa os afastava de Deus. Tendo até consciência de que existe um Deus e de que esse Deus é um bom Deus, mas faltava algo. Então, Jesus é o elo de ligação entre o homem, a humanidade e Deus. Logo, assim sendo, é necessário estudar e debruçarmos-nos nas Escrituras para compreender essa grande salvação. Agora, qual é a chave para compreendermos essa grande salvação? Disse um grande homem sobre isto, que a Bíblia é como uma floresta que quando você não descobre, não sabe os cantos, você se perde nela. O tema principal das Escrituras é a redenção. A redenção por meio do Redentor, o Cordeiro que Deus providenciou. E eu dizia na primeira parte que, olhando eu para Deus sobre uma necessidade real, o Senhor me apontou não para a minha necessidade, mas para a provisão dele. E ele me disse, herdeiros da salvação. Sendo que se a tua necessidade for material, for saúde, for de que ordem for a tua necessidade, mesmo emocional, sendo feitos herdeiros desta grande salvação, nesta salvação, tudo que tu precisas está escondido nele. Por isso ele disse, buscai o reino para que por meio do Espírito, não do mundo, mas o Espírito de Deus, possas conhecer o que já gratuitamente te é dado pela graça. Se calhar uma das mais importantes mensagens que estamos a pregar entre estes dias. O que já gratuitamente te é concedido pela graça, pelo Espírito de Deus, conhecemos essas coisas. 1 de Pedro, capítulo 1, no versículo 4, diz, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guarda nos céus para vós. Guardada nos céus para vós. Que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa sendo necessário, em que estejais por um tempo, um pouco tempo, contristados com várias tentações. Será que eles estavam contristados com tentações de pecado? Não. As tentações que sobrevinham sobre eles não era de pecado. Era do espírito do mundo, que tentava oprimir, tentava persegui-los, difamá-los. Era disso que Paulo estava a falar. Neste caso, Pedro falava. Importa que, contristados, importa por tribulações várias entrarmos no reino dos céus. Então, o verso 7 diz assim, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Você crendo, a tua fé é provada para você se tornar aperfeiçoado. E nisso você ganha confiança. Quando ele disse, no vale da sombra da morte eu não temerei, foi porque ele num dia viu Deus ouvir o clamor dele, responder o clamor dele e o libertar. E é necessário que a gente não transforme a palavra desta grande salvação em discursos e ritos religiosos. Há uma dinâmica no propósito de Deus que influencia todas as áreas da nossa vida e sociedade. Ele disse, portanto, buscai o reino, a mente de Cristo, tudo que Cristo já nos gratuitamente deu. E todas as coisas serão acrescentadas. Onde ele ocupa, onde ele tem uma palavra, onde ele tem uma verdade para todas as áreas de um homem, de uma nação, de uma família inteira. A resposta está em Cristo. A crise nos nossos hospitais, a crise para os nossos governos, a crise para a nossa educação, a resposta está na sabedoria de Deus, está na redenção de Deus, está na justiça de Deus, como está escrito em 1 Coríntios 1,30. E ele foi dado para nós, feito como justiça, sabedoria
e redenção de Deus para a humanidade. Joana, por favor, se pudéssemos ler no versículo 8 em diante. Ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. A grande salvação. Diz assim, então, a Bíblia diz que o objetivo da nossa fé é a salvação das almas. E há um ponto que eu queria realmente debruçar-me nesses últimos momentos. Jesus disse, ocupai, negociai até que eu venha. A ideia de que você aceitou Jesus para ir para o céu é uma falácia. A vida eterna não é morte depois, não é vida depois da morte. João 17, verso 3 e João 3,16 são a complementação desse tema. Deus amou o mundo de tal modo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo que nele cresce no Filho, nas palavras e nas obras do Filho, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Por quê? Porque a vida eterna, João 17, verso 3, ora, a vida eterna é que conheçam a Deus único, verdadeiro, por meio de Jesus, o Cristo, ou seja, Jesus, o enviado de Deus, para nos revelar o Pai. Logo, a Bíblia diz, ocupai até que eu venha. Quando se fala de salvação, é a restituição do plano original de Deus na tua vida, é a regeneração, é a justificação do pecador, é a capacitação por meio da graça, o empoderamento do fraco, o empoderamento do pecador, para que você vença e permaneça na vitória por meio do sangue, por meio da palavra na tua boca e negando-se a si mesmo para não mais pecar, porque você é uma nova criatura. Não mais pecar, porque agora você é herdeiro da vida, herdeiro dessa salvação que é a restituição da vida de Deus, a própria vida de Deus, Zoe. É necessário entender que a meninice sobre, até como se fosse um ato de preguiça, de que aceitamos Jesus com a consciência de que vamos para os céus, faz com que a gente abandone a nossa responsabilidade de governar na terra. E a Bíblia diz que Deus trouxe os animais para ver aquilo que Adão dizia deles. E aquilo que Adão chamou, assim foi. Então Deus disse a Moisés, porque clamas a mim? Essa salvação é tornar-nos participantes, parceria. Marcos 15. E o Espírito de Deus cooperava com os discípulos. Esta salvação não é abandonarmos responsabilidades sociais, não é abandonarmos o mundo, porque nós não somos do mundo. Jesus, então, o que está escrito, então seria necessário que fôssemos tirados do mundo. Por essa razão, depois de você aceitar Jesus, você permanece no mundo para fazer aquilo que é o papel de Deus. Como embaixadores de Deus, representantes de Deus. Antes representava-me a mim mesmo. Hoje represento a Deus. Eu gosto de meditar nesse ponto. A lei e os profetas resumem-se nisto. Que amemos a Deus e ao próximo. Que amemos ao próximo como a nós mesmos. Quando eu olho para o mundo de negócios, atendimento ao cliente é uma chave. O amor ao próximo. O que é o atendimento ao cliente? É atentar para as necessidades do cliente e não para o bolso do cliente. A fidelização de um cliente passa exatamente por isso, em satisfazer as suas necessidades. No Japão, empresas de 250 a 300 anos. Por quê? Porque no tempo de crise, em vez deles fecharem a empresa, porque já não é lucrativo, os homens já não podem pagar, o que eles fazem é até recorrer a empréstimos
para fazer então a manutenção dos custos de produção, porque aquela comunidade não pode pagar, para que depois na recuperação da economia daquela comunidade, eles continuem presentes e continuem a satisfazer as necessidades do povo. É necessário que a gente entenda que o amor ao dinheiro é quem nos livra daquela ideia de um capitalismo selvagem, que é um lucro sem medir esforços, que produz por trás até de guerras, por trás até de roubo de recursos, mas o amor, eu não gostaria de ser assim tratado. Então eu trato o próximo como eu gostaria de ser tratado. E isso serve de lei para todos. Essa consciência do amor serve de lei para todos. Eu não gostaria de ser maltratado na cama de um hospital. Assim, cada um guia-se pela lei do amor, pelo princípio do amor. Não de autojustiça, não de moral e cívica, mas o princípio do amor. É a proposta de Deus. Deus amou o mundo e tratou-nos não segundo as nossas obras, mas segundo a justiça dele. Que verdade nessa noite. Então diz assim a Bíblia assim: ao qual não havendo visto, mas amamos, não vendo agora, mas crendo, nos alegramos com gozo inefável, alcançando o fim da nossa fé, a salvação das almas. A salvação da alma onde o rancor, o ódio, a teimosia e o orgulho já não me dominam, porque conheço melhor. Sei quem sou em Cristo, sei qual é a minha identidade. Não preciso de usar do recurso do orgulho para me sentir seguro. Não preciso de usar do medo como garantia, porque o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Agora, uma vez que o medo foi lançado fora, ide e prosperai. Ide, porque o preguiçoso, o medroso, diz que não sai porque tem um leão lá fora. Mas o justo é usado como leão. O justo é usado como leão. E é necessário entender que a restauração, o propósito, o princípio da salvação é restituir homens deprimidos, restituir homens quebrados, restituir homens dobrados pelas lutas, pelas crises, para que eles sejam erguidos, edificados e as mentiras do inferno não se apoderem mais deles. Que eles agora, onde tocarem, prosperem. Aonde eles colocarem os seus pés, o Senhor lhes conceda esses lugares. Por quê? Porque eles governam, eles assumem a responsabilidade. O que mais falta na nossa geração é falta de líderes, falta de homens, não homens com hipocrisias ideológicas, mas líderes que assumem a responsabilidade de serem pais para uma geração sem pais, de serem líderes altruístas, não líderes que apontam para eles mesmos para como dominando os outros, mas que apontem para eles mesmos no sentido daquilo que está escrito: vai ter com Isabel aquela que era estéril. Está na hora de nos tornarmos referências, modos que uma geração perdida de jovens que não entendem nada dessa vida, a geração do TikTok, a geração disso e daquilo, mas que olhem para homens como referência e olhando para eles dizendo: eu quero ser como essa pessoa. Se ele venceu, se ele pôde, também quero. Qual é o segredo dele? Então aquela jovem Maria, jovem mesmo, 16 a 17 anos, disse: não tendo marido, como posso dar à luz a um filho? Quando Deus fala conosco, Ele fala coisas espirituais. Quando Deus fala coisas conosco, não fala coisas ao nosso alcance, que era acadêmico, não fala coisas do nosso alcance histórico, Ele fala de coisas espirituais. Histórico refiro-me ao passado, à tradição. Fala de coisas espirituais que só se compreendem por homens espirituais. E então lhe foi dito: ao vir sobre vós, ao vir sobre ti o Espírito de Deus, então o que sairá de ti será chamado Filho do Altíssimo. E a nós Jesus disse: quando vier sobre vós o Espírito de Deus, serás minha testemunha. Pela graça, eu sou testemunha para outros homens enfraquecidos no pecado possam ver que a graça de Deus em mim resultou na vitória, que a graça de Deus em mim resultou no empoderamento de um homem cujas fraquezas são semelhantes às dele. Há pessoas que olham e dizem: não, tu podes, eu não, vê a minha fraqueza. E a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas fracas
para confundir os fortes. Talvez no vosso meio eu seja o mais fraco. Para que a glória não seja da força do meu braço, da minha determinação, da minha vontade, mas seja do poder, da graça e da bondade de um Deus que não desistiu de nós por causa do pecado, mas nos amou e não nos tratou em função das nossas obras, mas nos tratou em função da justiça do Filho. Deus fala conosco, Deus trata-nos como se estivesse falando com o próprio Filho, com o único Filho. Você entendeu isso, Senhor? Entendeste isso? Aleluia. Deus me trata a mim como não o ex-pecador. Eu sei que quando não davas, quando não me conhecia, não. Ele me trata como se eu sempre lhe conhecesse. Ele me trata como se eu nunca tivesse saído da presença dele. Como se eu nunca tivesse pecado. Como se eu nunca tivesse necessidade de ser justificado. Ele me trata como se eu nunca lhe tivesse desprezado. Como se eu nunca o tivesse ignorado. Ele me trata como se ele tivesse a olhar para mim, olhando para Jesus. Mas a graça se manifesta. É minha oração que essa mesma graça se manifeste na tua vida. Se manifesta em Angola, se manifesta em Portugal e por onde essa mensagem chegar. Não se esqueça. Atentemos com diligência para tamanha salvação. Então, diz a Bíblia, nestes minutos finais, que os profetas antigos tinham sobre eles o Espírito de Cristo, que apontava para aquilo que eram os sofrimentos de Cristo. Mas como é que ele apontava para os sofrimentos de Cristo? Apontava para as lutas e as reclamações que às vezes temos e ele nos dizia, eu resolverei isso, eu levarei esse pecado, eu mudarei essa história. Muitas das vezes eu ouço o Espírito Santo falar comigo, vês eles no álcool, eles me servirão. Vês eles na depressão, eles me servirão. Vês eles na rebelião, eles me servirão. Deus é a teu favor. Deus te ama. Deus tem um plano para a tua vida e para a minha vida. Então eu não desperdicei tempo nem oportunidade de te convidar também, como uma testemunha, para que você vença a incredulidade, porque Deus está no controle. Não sei qual é o embaraço, não sei qual é o pecado que você esteja, mas uma coisa eu sei. Se permitires que Ele te instrua na preparação do Evangelho, te instrua naquilo que Jesus já fez, você vencerá o espírito deste mundo. Tire tuas sandálias. Amém? Conhecendo a verdade, você será liberto de todas as mentiras, de toda a arrogância e de toda a limitação do pecado contra a tua vida. Não dê a Deus aquilo que é do diabo. Muitos de nós atribuímos a Deus aquilo que o diabo vem fazendo. Oh Deus, se Deus existe, por que Ele permitiu isso? O homem tem o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio do homem, ele escolheu dar ouvidos à mentira e às tentações do diabo. Mas Deus nos tem dado o seu Espírito para nos revelar o que já gratuitamente nos é concedido em tão grande salvação. Eu não sou o único, somos uma grande nuvem de testemunhas. Se você conhecesse e ouvisse, uau, aquilo que jamais é ouvido falar de Jesus. Que Deus, o meu Deus, te abençoe. E que você lhe conheça. Te pergunto nessa noite, por que não lhe convidar? Por que não lhe convidar? Eu te desafio nessa noite. Pare de desafiar Deus. Desafie-se a si mesmo. Conheça Deus por meio do Filho, por meio das Escrituras. Glória a Deus. Aleluia. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tão grande salvação, tão grande esperança. Obrigado pelo Espírito de Deus e não mais o espírito do mundo que nos oprimia debaixo das mentiras, dos enganos de Satanás. Nossa esperança és tu, nosso Redentor és tu. E com o Redentor, todas as coisas nos são outorgadas gratuitamente. Amém e amém. Aleluia.
sou livre, eu sou livre, mas a graça se manifestou, trazendo salvação para todos os homens, e eu sou livre, eu sou livre, mas a graça se manifestou, trazendo salvação para todos os homens, e eu sou livre, eu sou livre, pela graça, pela graça, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre pela graça, pela graça, pela graça, eu sou livre, eu sou livre, mas a graça é o meu Jesus, que a sua vida entregou na cruz, e eu sou livre, eu sou livre, mas a graça é o meu Jesus, que a sua vida entregou na cruz, e eu sou livre, eu sou livre, oh, oh, a graça, sou livre pela graça, a graça libertou, livre, eu sou livre, sou livre pela graça.